Não se assuste não, porque a gente celebra mesmo, de verdade. Porque a gente celebra o que é real. Quando a gente estava no mundo, a gente celebrava o que era falso. A gente corria atrás de um trio, a gente dançava atrás de um trio, todo suado, aquele fedor de álcool no ar, e a gente estava lá. Aí quando a gente vem para a verdade, a gente vai celebrar como se fosse uma mentira. Não, a gente vai celebrar com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alegria. E a Bíblia diz que a alegria é fruto do Espírito. Teu celular está aqui. Eu peguei aí porque iam sentar aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. E nós estamos falando sobre a graça e a fé. Como o estilo de vida do crente é viver pela fé. E tudo que a gente acessa pela fé, a gente acessa porque a graça nos disponibilizou. A gente vai trazer um entendimento sobre isso, que vai expandir o teu entendimento daquilo que você pode viver, daquilo que você pode experimentar, daquilo que você pode acessar em Deus através da fé. Amém? Amém. Aleluia. Nós expandimos a quantidade de cadeiras aqui. Nós recebemos uma oferta de cerca de 45 cadeiras. Então, se você olha para o lado e vê algumas cadeiras vazias, não é porque a igreja esvaziou, não. É porque as cadeiras aumentaram. Daqui a pouco não vai estar cabendo nas novas cadeiras já. Amém? E aí a gente começa um quarto culto e assim por diante. Aleluia. Deus é bom. Deus tem enviado crescimento para esse lugar. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Gênesis, no início de tudo, no capítulo 3. Gênesis 3, para te contextualizar, você sabe o que aconteceu. Deus criou o homem, Deus criou a mulher da costela do homem. Ambos estavam no Éden, um lugar perfeito, um lugar abundante, um lugar pleno, onde a presença de Deus todas as tardes se manifestava, onde Deus se manifestava, falava com o homem livremente, porém, o homem decidiu desobedecer ao Senhor, decidiu pecar. Você está com um pouquinho de calor, porque a gente estava celebrando, mas agora que a gente sentou, a temperatura começa a baixar, o ar-condicionado vai tomando conta, então não te preocupa não. Aleluia. E o homem e a mulher pecaram, você sabe, comeram do fruto proibido, que Deus disse que não deveriam comer. Quando comeu, percebeu que estava nu, então se escondeu. Deus veio falar com o homem estava escondido, e Deus disse: Adão, onde você está? Adão, onde você... Você sabe que Deus sabe de todas as coisas? Você sabe que Deus sabia que o homem iria pecar antes de criar o homem? Então Deus é perfeito, Deus sabe de todas as coisas, Ele é o dono da sabedoria, não apenas do que está acontecendo, mas de tudo que vai acontecer, e Ele já se prepara antes para tudo que vai acontecer. Antes de criar o homem, Ele já havia providenciado Jesus para morrer por nós. Então Ele sabia que a gente ia falhar, Ele sabia que a gente não seria perfeito na caminhada, mas Ele havia preparado aquele que iria nos trazer de volta para a sua vontade, para a sua comunhão. Deus, ele não tem comunhão com o pecado. Então o pecado, quando o homem pecou, houve separação entre Deus e o homem. Então era necessário alguém, um homem também perfeito, sem pecado, para fazer essa religação. Se alguém com pecado gerou a separação, teria que vir alguém sem pecado para gerar essa religação. É daí que vem a expressão religião. Religião quer dizer religação. Jesus é a nossa religião. Não é evangélico, não é católico. Jesus é a religião. Jesus é a religação do homem com Deus. E a gente vai ver que Deus, ele trouxe, ele explicou a consequência do pecado. E lá em Gênesis 3, 14, vai dizer assim. Se você quiser, você pode acompanhar em nossos telões. Aleluia. Gostou do nosso telão aqui? A parede toda, ó. Maravilha. Aleluia.
Gênesis 3,14 vai dizer: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a gente vai parar e vai pensar um pouco profeticamente no que esse texto traz. Ele diz: olha, vai nascer um da mulher. Eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Então já fica a primeira observação. Inimizade entre a serpente e a mulher. Então não é homem com medo de cobra, não. Ai, você não é belo adormecido, não. Entre a mulher e a serpente. E vai nascer um descendente da mulher que vai esmagar a tua cabeça. Esse esmagar a cabeça quer dizer quebrar a autoridade. Destruir a autoridade. Por quê? O homem foi criado por Deus e Deus disse: não coma desse fruto. No dia que você comer, você vai morrer. A serpente veio, influenciada por Satanás, falou com a mulher, disse: não, pode comer, não dá nada não. No momento que o homem e a mulher obedeceram a Satanás, se tornaram servos dele. Eram servos de Deus. A partir de agora se tornaram servos de Satanás. Então o domínio, a autoridade que eram do homem foram passados para Satanás. E o que é que Deus disse? Olha, vai nascer um da mulher. Você enganou a mulher, você influenciou a mulher, você influenciou o homem. Por mais que o homem tinha a escolha de não ser influenciado, mas ele foi. Já que você fez isso, olha, vai nascer um dele, vai nascer um descendente dele, que vai destruir essa autoridade que você recebeu, que vai destruir essa posição que você recebeu. Não vai ficar assim para sempre. Ele estava apontando para Jesus. Jesus era essa restauração da comunhão do homem com Deus. Naquele momento, o homem foi expulso do Éden. No Éden existia um jardim. O Éden não era um jardim. No Éden existia um jardim, do qual fluía um rio, e esse rio se separava em 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Os 4 tinham 4 significados: multiplicação, aceleração, frutificação e rompimento. O homem morava num lugar, e desse lugar habitava a presença de Deus abundantemente. E existia multiplicação, frutificação, aceleração e rompimento. Ou seja, o homem podia frutificar livremente. O homem podia multiplicar livremente. O homem podia viver rapidamente tudo aquilo que Deus tinha proporcionado para ele. E o homem podia romper qualquer circunstância. Qualquer impedimento era rompido por aquilo que habitava dentro do homem, por aquilo que habitava com o homem, por aquele lugar que o homem habitava. Mas você sabe que Deus não é pego de surpresa. E Satanás não pode frustrar os planos de Deus. Satanás não pode destruir os planos de Deus. Por mais que Satanás tente, por mais que ele arquitete algo para atrapalhar os planos de Deus, Deus já sabe o que ele vai fazer e já providenciou algo melhor. Se no Éden Deus vinha falar com o homem habitava em um jardim, Deus vinha falar com o homem. Em Jesus, Deus veio habitar dentro do homem. Depois de Jesus, aquilo que habitava fora do homem, multiplicação, frutificação, aceleração, rompimento, veio habitar dentro do homem. Aquele que crê em Jesus, do seu interior, fluirão rios de água viva. O que estava por fora foi posto para dentro. O que frutificava por fora passou a frutificar por dentro. Uma comunhão que o homem tinha na viração do dia passou a ser uma comunhão intensa, completa, constante, porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Ei, gera expectativa naquilo que Deus pode fazer na tua vida, não por aquilo que o diabo pode fazer para atrapalhar a tua vida. O problema é que tem muito crente que coloca mais a sua expectativa no que o diabo pode fazer do que no que Deus pode fazer. Tem crente que coloca mais expectativa naquilo que você mesmo pode fazer de errado do que naquilo que Deus pode fazer de certo. Ei, nem você é tão bom o suficiente para atrapalhar os planos que Deus tem para a tua vida. O que é que eu quero dizer com isso? Que se você errou na caminhada, se você tem um chamado e naquela caminhada você errou e se arrependeu, ei, Deus é fiel e está pronto para te restaurar, para tirar toda a culpa, para tirar todo o atrapalho que Satanás gerou e que você mesmo gerou. Ei, Deus já sabia que você ia falhar no caminho.
Mas ele havia providenciado tudo que era necessário para uma vida plena. E tudo que ele providenciou para uma vida plena, ele providenciou através da sua graça. Meu microfone está oscilando um pouquinho. Vê uma forma aí, deixa ele, por favor, na medida. Deus providenciou tudo pela sua graça. Graça, a gente costuma ouvir uma definição de graça que é favor imerecido. Ou seja, eu não mereço, mas eu recebi de graça. Eu recebi sem merecer. Mas você sabe que, por mais que eu não tenha feito nada para receber, por mais que eu não tenha pago um preço por isso, mas um preço foi pago. A gente até falou, eu vou repetir algumas coisas da pregação da tarde, e vai ter outras coisas novas. Você já ouviu a expressão, não existe almoço grátis. Quando você está comendo, alguém pagou. Ou você pagou em outro momento, não um combo. Compre um almoço e ganhe um refrigerante. Aquilo que você pagou pelo almoço e pelo refrigerante. Ninguém vai dar nada de graça. E se deu, não, pegue aqui que é de graça. Alguém pagou. Teve um custo por aquilo ali. A salvação você não pagou, mas alguém pagou. O próprio Deus pagou por mim e por você. Para a gente entender graça, a gente precisa entender primeiro misericórdia. O que é misericórdia? Eu não receber o mal que eu mereço receber. Ou seja, vamos dar um exemplo que eu trouxe mais cedo. Eu sou um policial, estou na rua trabalhando, no trânsito, e vem um carro. Eu faço sinal de parada, mando o carro encostar. Esse carro encosta e eu me apresento, boa noite, seja bem-vindo, Operação Lei Seca, apresento por gentileza a habilitação ao documento do veículo. Quando a pessoa vem e me apresenta, aí eu vejo que está faltando a habilitação, ele apresenta só o documento do veículo. E eu já trabalhei mesmo na Lei Seca, quando a pessoa estava errada, ela ia entregar a habilitação, já entregava assim. Aí a próxima pergunta, ingeriu bebida alcoólica as últimas 12 horas? Não, o senhor tem o direito a se negar de fazer o teste. Não, não vou fazer não. Então o senhor bebeu? Não, não bebi não. É porque é um constrangimento passar por isso, eu não vou passar. Não, tudo bem. Só não é obrigado a dizer não. Mas tinha alguma coisa errada, a pessoa já ficava nervosa. Aí vamos lá. Vamos supor que a pessoa veio apresentar a habilitação, só que ela não tinha habilitação. Disse, olha, vai ter uma infração, eu vou lavrar o auto de infração e o senhor precisa de um condutor habilitado para retirar seu veículo daqui. Tem jeito assim para mim já. Eu fui multado na Lei Seca já. Foi... Baixa as pedras, irmão. Aí, um condutor habilitado para levar seu veículo. Mas vamos supor que não existisse o crime de prevaricação, que é o policial, o agente público, deixar de aplicar a penalidade prevista naquilo ali. E aí eu chego e digo, meu amigo, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou lhe dar multa não. Eu vou liberar o senhor. Veja um condutor habilitado e leve seu carro, eu não vou lhe dar multa não. Aí ele pega o carro e sai de lá sem levar multa. O que foi que ele experimentou? Da misericórdia. Existia uma penalidade para aquilo que ele fez, mas eu deixei de aplicar a penalidade. Eu fui misericordioso para ele. A gente pecou, o salário do pecado é a morte. O que a gente merecia? A morte. Ah, mas eu sou bonzinho. Eu ajudei uma vez uma senhorinha a atravessar a rua. Eu dei comida para o pobre. Eu paguei um lanche para alguém. Ei, não é suficiente para ser salvo. Para ser salvo tem que ser sem pecado nenhum. Amém. Cuidado para não responder distraído. Alguém sem pecado nenhum aqui? Nunca pecou? Levanta a mão. Às vezes a pessoa está distraída. Amém! É por isso que eu avisei antes. Ei, se tem algum pecado, não entra no céu. No céu não cabe pecado. Então qual é a via para o céu? Jesus. Porque ele me substituiu. Aí vamos lá para outro exemplo também, hipotético, impossível de acontecer, não previsto na legislação nem no Código Penal, mas vai ser didático para a explicação que a gente vai trazer. Seu Manuel, dono da padaria, né, português, é porque Manuel é português, né? Aí seu Manuel está lá na padaria dele, passa um menino todo dia na frente, olhando lá para dentro, com fome, querendo comer. E tem um dia que o menino não aguenta, entra, aí ele quebra o negócio lá que fica com o pão, quebra, pega o pão e corre. Por que quebra? Porque aumenta a pena, porque é furto qualificado. Ele quebrou, pegou o pão e correu. Aí seu Manuel, português esperto, já estava ligado nele, aí correu atrás dele, pegou o menino. Aí pegou o menino, chamou a polícia, delegacia. Chegou lá, o delegado, vou autuar
o menino por furto qualificado. Aí seu Manuel fica com pena dele. Aí seu Manuel diz, não precisa, eu não vou imitar o sotaque português. Já tinha gente esperando. O pastor gosta de fazer gracinha, ele vai imitar o sotaque português. Vou não. Aí ele fica esperando lá, fica com pena. Aí ele diz, não precisa prender o menino não. Aí o delegado diz, é o seguinte, o crime foi cometido, o suspeito foi identificado, então alguém precisa pagar por esse crime. Alguém tem que ser preso por isso. Imagine a seguinte situação, certo? Não é previsto no Código Penal. Mas aí, o filho de seu Manuel, muito amoroso, viu tudo aquilo que aconteceu e se compadeceu do menino. E ele diz, pai, deixe que eu vou ser preso no lugar dele. Mas faça o seguinte, não deixe esse menino passando fome mais não. Pegue ele, leve para casa, coloque no meu quarto. Tudo que é meu, passe para ele. Isso é graça. Ao invés de não apenas não receber a punição pelo crime, ele recebeu uma bênção que ele não merecia receber. E que em hipótese alguma alguém faria por ele. Isso é a graça de Deus por nossas vidas. A gente merecia o inferno, a gente merecia a morte. Mas Deus enviou o seu Filho, que de livre e espontânea vontade, que é Deus também, veio no meu e no teu lugar, pagou o preço que era para mim e para você pagarmos, e nós assumimos o lugar dele. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós nos tornamos uma nova criação nele. Uma vez que o preço foi pago por ele, não existe mais condenação contra mim e contra você. O diabo não pode apontar para mim e para você. Seu Manuel não pode dizer, ele levou meu pão, porque já foi pago por Jesus na cruz. Não existe condenação. Então, quando eu entendo que não existe condenação, eu posso chegar ousadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Então, sempre que a Bíblia disser misericórdia, entenda, eu não receber o mal que eu mereço. Sempre que a Bíblia disser graça, é eu receber o bem que eu não mereço. Mas além de receber o bem que eu não mereço, a graça é uma capacitação sobrenatural para eu andar como Deus quer que eu ande. A graça não é uma cobertura para o pecado. A graça é uma força para eu não andar em pecado. Amém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, eu agora tenho a graça que é maior do que o pecado, é maior do que a influência do pecado. E com a graça na minha vida, eu posso andar na santidade que Deus quer que eu ande. Graça não é, ei, vive de qualquer jeito que a graça cobre. Não, graça é, ei, existe uma capacitação sobrenatural para você andar do jeito que Deus quer que você ande. O que você antes não conseguia fazer na força do teu braço, pela graça você consegue fazer, porque é a força do braço de Deus te fortalecendo. É a força do braço de Deus te guardando. É a força do braço de Deus te ajudando. Meu irmão, como é triste às vezes ver alguns cristãos, até de influência, caindo publicamente em pecado. Esses dias, todo mundo viu a situação do padre. O padre estava lá, encontraram a assistente dele lá com ele. Essa semana teve um pastor. Isso traz escândalo para o evangelho. Aí tá gente do mundo falando, por isso que eu não vou para a igreja. Olha aí, por isso que eu não vou. Olha o que o padre fez, olha o que o pastor fez, olha o que fulano fez, olha o que ciclano fez. Mas cada um de nós carrega uma influência. A influência do pastor pode ser mais visível do que a tua influência. Mas tem gente olhando a tua vida. Tem gente olhando a tua influência. E Deus colocou dentro de você toda a capacidade para você ser uma boa influência. Para você andar em santidade. Então não existe isso de, eu não aguentei, o pecado foi mais forte do que eu. Quando eu digo que o pecado foi mais forte do que eu digo que o sacrifício de Jesus foi mais fraco do que o pecado. Que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para me purificar do pecado. Eu digo que a influência do mundo sobre a minha vida é mais forte do que a influência de Deus sobre a minha vida. Meu irmão, pecado gera morte. Morte em casamentos. Morte em famílias. Existe um dado
estatístico, cerca de 70% dos filhos de pais separados tendem a se separar também. Às vezes uma separação vem por causa de um adultério. E aí o filho viu o adultério dos pais, viu a separação dos pais, e tende a se separar no seu casamento, porque viu a separação do casamento dos pais. Então, uma falha, um momento de prazer, pode estragar gerações, pode atrapalhar gerações. Que eu estou dizendo isso para condenar alguém? Não, para dizer, se já cometeu, meu irmão, se arrepende, e a graça de Deus, ela é suficiente para te levantar de novo. Mas se você está de pé, cuide para que não caia. Ah, não, eu vou porque qualquer coisa Deus me perdoa. Ei, mas a consequência vem. Perdão não anula a consequência. Eu como de tudo, vou ficando obeso. A Adriana nem deixa, mas vamos supor que eu estou lá, obeso. Senhor, me perdoa porque eu comi mais esse McDonald's. Senhor, me perdoa porque eu comi 3 McLanche Feliz hoje. O Senhor, tá bom, meu filho, está perdoado. Ah, eu vou fazer o exame de sangue, colesterol. Glicose. Olha, você está quase infartando. Senhor, me perdoa. Está perdoado, meu filho. Mas isso aí é consequência do que você fez. Ei, use a graça de Deus não como uma permissão para você andar de qualquer jeito, mas use a graça de Deus como uma força para você andar do jeito que Deus quer que você ande. Use a graça de Deus como uma capacitação para você andar do jeito que Deus quer que você ande. E como eu acesso a graça? Já na salvação. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Estou falando rápido. Se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se... Ai, você sabe, você é professor do Rema. Amém. Então, a salvação, ela vem pela fé. E a vida cristã, ela se mantém pela fé, porque o justo viverá pela fé. E o que a fé é? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, tudo que eu recebi a partir da salvação, eu recebi pela graça através da fé. Então, a graça eu não merecia, Deus me deu. A fé me faz acessar o que Deus me deu e eu não merecia. A graça eu não merecia, Deus me deu. A fé me faz acessar o que Deus me deu. A graça, você já entendeu? A graça é aquilo que eu não merecia de bom e Deus me deu. E a fé me faz abrir esse portal e alcançar no reino espiritual aquilo que Deus me deu e trazer para o reino natural. Porém, tem gente que depois que me converti pela fé, entrei pela fé, agora eu estou salvo pela fé. Aí agora eu vou ser bonzinho para receber de Deus tudo aquilo que Deus me deu. Aí sai da fé e entra para o mérito. Não, agora o meu mérito vai me fazer acessar isso. Ei, é o mérito de Jesus. Amém. Não porque eu errei, pastor, então Deus tirou aquilo. Não. Deus não fica dando e tirando as coisas, não. Deus não fica mudando de ideia, não. Deus não se arrepende. Deus é bom e pronto. Quando teu filho erra, você coloca no teu filho uma doença, se você pudesse? Não, meu filho me desobedeceu. Toma um câncer aí, um câncer, porque tu me desobedeceu. Toma uma diabetes, porque tu me desobedeceu. Diabetes o nome já diz, né? As dançarinas do diabo. Horrível essa piada. Eu me supero a cada dia, piadas piores. Tinha chacretes, né? Diabetes. Fica imaginando um negócio assim. É coragem, né? Fazer essas piadas. Pelo amor de Deus. Ei, Deus é bom. Deus não vai colocar doença em ninguém, não. Não, para ensinar uma coisa, vai não. Vai não.
Deus, Ele é a tua cura. Deus, Ele é a tua provisão. Deus, Ele é a tua salvação. Ele deu o que tinha de melhor, Jesus, no nosso lugar. Como Ele não vai nos dar graciosamente com Ele todas as coisas? Abre a tua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Vamos ler na Ara. Aleluia. Romanos 5, 1. Justificados, pois, justificados, entenda, feito justo. Alguém que não era justo, se tornou justo, foi justificado. Então, nós éramos pecadores, através da morte de Jesus, Ele pagou o preço e nos fez justos. Então, fomos justificados. Justificados, pois, mediante a fé. Ou seja, como eu sou justificado? O sacrifício de Jesus me justificou e como eu alcanço essa justificação? Através da fé. Eu recebo através da fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que ele está dizendo, eu acesso tudo pela fé, aquilo que a graça me disponibilizou, e no meio das tribulações, eu vou produzindo em mim perseverança, porque eu passo a ter experiência com Deus. Na perseverança, veio o problema, eu permaneci. Veio o problema, eu permaneci crendo. Veio o problema, eu permaneci confiando. Então, isso produziu em mim, aumentou os meus músculos da perseverança. Isso aumentou os meus músculos da confiança em Deus. Então, quando vem outro problema, eu olho lá para trás e eu digo, Deus já me ajudou aqui. Deus já me ajudou aqui. Deus já me ajudou aqui. Então, aqui não vai ser diferente. Então, uma vida de fé, ela vai dando a você estrutura para você passar por outras situações. Então, a situação que antes tirava a tua paz, depois surge outra, você dorme tranquilo, porque você aprendeu a ter experiências com a graça de Deus. E você, pela fé, você vive em paz. Pela fé, você vive tranquilo, porque você sabe quem te guarda. Meu irmão, se teve uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional, foi a dar rolamento. Quem já fez judô sabe o que é. Você leva uma queda no judô, aí você dá um rolamento e você cai em pé. Pronto. O que eu levei de puxada de tapete, de rasteira no meu trabalho, não é brincadeira. Mas cada puxada de tapete, eu dava um rolamento e parava no lugar mais alto. Porque Deus me conduzia. Ei, não importa o que estão montando contra você, o que Deus montou para você é melhor. Aí no começo eu ficava até angustiado, mas de novo isso aconteceu comigo. Mas o que é que eu estou fazendo de errado? Onde é que eu estou falhando, Senhor? Eu, teu servo. Aí quando a gente diz isso, sabe o que é que a gente está? A gente está num lugar chamado meritocracia. A gente está num lugar dizendo, Senhor, eu oro. Senhor, eu jejuo. Senhor, eu dou bom testemunho. E por que o Senhor não me livrou disso? Ei, deixa eu dizer para você primeiro. Vai ter problema que o Senhor vai te livrar do problema. E vai ter problema que o Senhor vai te livrar no problema. Tem tempestade que o Senhor te desvia para não passar na tempestade. Mas tem tempestade que você passa, que o barco balança para lá e para cá. Mas eu não caio, não. Mas Jesus está no barco contigo e o barco não afunda. Aí depois que eu aprendi a ter confiança nisso, e que eu soube que o mérito não era meu, e que o problema não era meu também, era perseguição e coisa que o diabo levanta de todo jeito, e que de todo jeito o Senhor me guarda, aí eu passei a ter confiança nele. E aí eu passei a rir no meio do problema. E aí eu passei a dançar no meio do problema. Aí eu aprendi algo uma vez sobre uma atitude de fé. O pastor pregando sobre isso, ele falou
E depois eu soube que muita gente fez a mesma coisa que eu em diferentes momentos de sua vida. E o pastor disse, teve um momento que eu estava pressionado, a gente colocou as contas no chão e começou a dançar sobre elas. Eu quero já chamar o grupo de música, parecer que está acabando, você ficar animado para ir para casa, para assistir o Fantástico. Tem nada que preste naquilo ali. Domingo espetacular e tem o Show do Milhão agora também, né? Show do Milhão. E tem até a risada de Silvio Santos. Que coisa, velho. Do além. Aí, o que eu estava falando? Vem pra cá, vem pra cá. As contas no chão. Oi. As contas no chão e a gente dançando sobre as contas. Rapaz, eu já tentei, eu já tirei extra, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E, às vezes, já entrei em problema financeiro. Porque o problema chegou mesmo. Sabe aquele imprevisto que chega e você tinha um orçamento e, de repente, vai lá para cima porque teve um problema de saúde, porque teve isso, aquilo para resolver. E tem problema que a gente entra porque a gente foi irresponsável. Né? Não, porque eu vivo pela fé. Justo comerá do melhor dessa terra. Não, porque essa SW4. Nada contra não, viu? Benção, carrão. E se Deus falou com vocês, se você... Mas sabe, a pessoa não tem orçamento para um Gol. Não, mas 4 mil por mês dá para pagar. Eu ganho 4.500. Aí 4 mil por mês de passada, 500 reais dá para botar o combustível, fazer manutenção, feira de carro, dá para fazer tudo. A gente se aperta. Aí tem problema financeiro que a pessoa entra porque, né, se empolgou demais. Aí não entre não, nesses não. Mas mesmo nesses, existe uma provisão de favor para te tirar daquele lugar. E eu já passei pelos dois. Eu já passei por problema que eu me empolguei e fiz na hora errada, até a coisa certa, mas na hora errada. E já entrei em problema, porque o problema surgiu mesmo. Eu estava lá e ele chegou. E aí não dá para pagar as contas. Amor, vamos lá. As contas no chão. Se esperas a chuva, prepare os campos. Eu quero o que é meu, eu quero o que é meu. Aí o que passa na mente nessa hora? Rapaz, que pessoa de fé que eu sou. Que pessoa diferenciada que eu sou. Nossa, como eu sou ungido. Não. Passa na mente. Que besteira que eu estou fazendo. Eu estou dançando. É a dança da chuva, né? É a dança das contas pagas. Que negócio ridículo. Ainda bem que ninguém está vendo. Ei, mas aquela atitude de fé. E a lágrima descendo. Senhor, como é que eu vou pagar isso? E aqui, ó. E tem hora que a gente vai botar a carne no lugar. Tem hora que a gente vai moer a carne assim. Vai dizer, tá com vergonha? Fique com vergonha. Fique com vergonha, mas eu vou dançar. Fique com vergonha, mas eu vou me alegrar. Ei, a alegria como fruto do Espírito não é uma alegria circunstancial. É fruto do Espírito. Eu estou no meio da tempestade e eu estou rindo. Aí eu estou chorando ao mesmo tempo, mas eu estou rindo. Por quê? Porque eu sei que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu sei que o meu Deus é o Deus da provisão. Eu sei que pela sua graça eu fui salvo e eu sou preservado todos os dias. A graça de Deus tem a provisão de preservação para a tua vida. Ei, esse problema ele não vai te derrubar. Ei, ele não vai te engolir. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Ele é maior. Na minha infância eu tive um problema de saúde. Um problema renal, eu tenho uma cicatriz daqui até aqui. Depois da cirurgia eu ia jogar bola. Eu jogava bola na infância. Você vai ver um vídeo aqui. Jogador caro. Aí tinha time com camisa e time sem camisa. Eu queria ser com camisa sempre. Porque sem camisa todo mundo perguntava da cicatriz. Aí eu aprendi a botar a mão assim
Aí ficava só um pedacinho aparecendo. Mas abriu daqui até aqui, para tirar um entupimento no canal da urina. Onde eu chegava, todo mundo via, um menino doente. Magro, não desenvolvia o corpo, cabeça desse tamanho. O cabelo era bem lisinho. É, meu amigo. Se mudasse o telefone de lado, mudava o DDD. Tinha sonho que era por temporada. Aí todo mundo viu o bichinho doente. Mas rapaz, eu falando coisa séria, vocês ficam rindo. Tu também, Mariana. Aí, passando o tempo, fiz a cirurgia. De tempos em tempos tinha que fazer uma revisão da cirurgia. Era um exame que nem existe mais hoje. Acho que era urografia excretora. Colocava um negócio de isopor, um formato de um halteres de academia. Colocava aqui, colocava uma cinta, apertava para entrar e fazia um exame de imagem para ver como estava. No exame, na cirurgia, eu fiquei um mês internado, fiquei com uma sonda, um dreno, urinando pelo aquele saquinho assim. Andava para todo canto com aquilo. E comecei a ir para a igreja. Uma tia minha se converteu numa cruzada da igreja presbiteriana. Se converteu, eu comecei a ir para a igreja na infância. Comecei a aprender sobre fé. Me veio uma convicção. Sou curado. Sou curado. Rapaz, ninguém tirava de mim essa convicção. Aí num desses exames de revisão, o problema voltou. Vai ter que fazer outra cirurgia. E eu me lembro minha mãe chorando no consultório. Meu pai deixou a gente, precisou resolver umas coisas do trabalho para voltar. Quando voltou, aí eu me lembro meu pai chegando, minha mãe chorando. Não, porque vai ter que fazer cirurgia de novo, não sei o quê. E eu... Não, vou fazer não. Não, meu filho, a gente vai passar por isso juntos, não sei o quê. Vou não, mãe. Jesus me curou. Não, meu filho, tá bom. Preparando tudo, marcando a cirurgia e eu, tranquilo. Aí quando repete os exames, já com cirurgia marcada, o médico olha e diz, olha, eu sei porque fui eu que acompanhei todo o processo, mas não precisa fazer cirurgia mais não. Quando eu fiz a cirurgia, assinaram um termo, 50% de chance de sobrevida na cirurgia. Para o homem, 50%. Mas Deus tinha um propósito. Deus sabia o que Ele tinha para a minha vida. Ei, não foi Deus que colocou a doença para me ensinar, para me tratar, qualquer coisa, não. Foi o diabo tentando parar o plano de Deus na minha vida. Ei, mas não para, não. Ei, mas não para, não. O diabo não pode impedir aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Aí diziam para os meus pais, ei, vai ter outro filho, vocês são jovens, dá para vocês terem outro filho, leva ele para casa e espera. Mas Deus tinha outro plano para a minha vida. Quantas vezes depois da cirurgia eu acordava, não podia me mexer, que não podia entrar nem sair. 1 milímetro, a sonda e o dreno podia colocar a cirurgia a perder. Meu pai ficava metade da noite me segurando, minha mãe a outra metade. Mas eu acordava, eu tenho essa cena muito clara na minha mente ainda. Vezes na madrugada que eu acordava, olhava para o lado, meu pai com os olhos vermelhos, trabalhando o dia todo, tirando extra, tudo que podia e não podia tirar, para poder sustentar tudo, pagar as contas, pagar tratamento, pagar remédio caro, pagar tudo, e lá acordado, fazendo o que podia. Ei, mas tem um lugar que a tua força te leva. Mas tem um lugar que você não pode mais fazer com todo o teu esforço. Tem um limite. Mas a partir desse limite, ei, é a graça que vai te sustentar. É a graça que vai te levar. Ei, creia na força da graça de Deus sobre a tua vida. Você não precisa merecer. Jesus já mereceu por você. Sai do mérito, sai da força do teu braço.
Aprender a confiar que Deus pode te levar para lugares que a tua capacidade nunca te levaria. Nunca te levaria. O nome de Jesus é suficiente para você. Em Cristo, nesse nome, convergiram todas as coisas, toda a autoridade que o homem perdeu, que Jesus recuperou. Em um dado momento naquela cruz, ele disse: está consumado. Sabe o que quer dizer está consumado? Está pago, está finalizado, está feito 100%. Era uma palavra, uma expressão usada também para pagamento de dívida. Tetelestai. Está consumado. E esse domínio que Satanás tinha, até aqui. A partir daqui, acabou. A dívida impagável, foi paga. Até aqui. Daqui para frente, o domínio é outro agora. O domínio é nesse nome, Jesus. 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 Quanta gente eu já vi sendo curada por causa desse nome. Quanta gente aqui mesmo, nesse lugar, foi curada. Não, porque Deus não existe. Outro dia alguém mandou para mim um vídeo de um judeu falando. Você sabe que judeu não crê que Jesus é o Messias. Ele está esperando o Messias ainda. Jesus vai voltar de novo para levar a gente e ele está esperando. Deixa ele. Ele vai ver. Eles vão se dobrar. Mas isso era previsto. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não, porque Jesus, que é Yeshua, Jesus de Nazaré, ele nem fala de Jesus. Jesus de Nazaré não é o Cristo, isso e aquilo. Rapaz, eu tenho experiência suficiente para não duvidar desse nome. Alguém pode vir com o argumento que quiser. Eu vou com a vida que eu tenho com o nome. Existe a pessoa, existe o nome. O nome foi dado para nós agirmos através da autoridade que há no nome. E quando eu digo para a doença, em nome de Jesus, saia. A doença não sai no meu nome. Quem é você? Não importa não, importa quem é Ele, que me deu a autoridade de usar esse nome. Quando a falta se estabelece, mas eu não orei 1 hora por dia essa semana. Ei, passe a orar, vai te ajudar a ter fé. Mas não é o orar 1 hora por dia que vai te fazer vencer as dificuldades, não. É o nome. Entenda. Não estou negando o poder da oração, do jejum, de nada disso. Eu estou dizendo, o jejum, a oração, vai ser uma consequência de uma vida com Ele. Não é a causa do poder. É a consequência da comunhão. A consequência da salvação vai me levar para a oração. Vai me levar para o jejum. Não, eu vou jejuar 1 semana para Deus me atender. Ou seja, eu vou mudar Deus com o jejum. O jejum vai aumentar a minha sensibilidade espiritual. Com mais sensibilidade espiritual, aumenta a minha fé. Porque eu vou ouvir a palavra e eu vou receber mais. O que aumenta a fé? A pregação é a pregação da palavra. Aí eu jejuando, eu estou mais sensível a receber da palavra, aumenta a fé. Mas não é porque eu jejuei, eu fiquei com fome, eu fiz cara de coitado que eu vou receber, não. Porque Deus não vai olhar para o meu esforço, Ele vai olhar para o esforço de Jesus. E Ele diz, Jesus fez o suficiente para Ele receber, então tome. Só que para eu acessar, é pela fé. Vamos ficar de pé? Sabe, eu percebo pelo Espírito que o Senhor está nos levando para outro nível. Sabe, como é que eu vou explicar isso? Eu passei um tempo, 6 meses trabalhando fora de Pernambuco. Trabalhei nas Olimpíadas, passei 6 meses fora. Eu era solteiro ainda, casei quando eu voltei. No mesmo ano. Voltei, disse, agora a gente casa. Vamos embora.
Mas antes de ir, eu ficava brincando. Ficava brincando lá em casa, brincava com a Adriana também. Dizia, vai sentir saudade de mim, viu? Fique falando comigo assim, depois vai sentir saudade de mim. Aí eu dizia pra minha mãe, brincando em casa, quando eu estiver lá no Rio de Janeiro, não diga que tá com saudade de mim não. E ficava nessa brincadeira. Aí sabe, eu vivendo os últimos dias antes de viajar, e eu aproveitando cada momento ali, porque eu sabia que eu ia ficar 6 meses sem um convívio de pessoas que eu era acostumado a conviver todos os dias. Sabe o que eu estou sentindo? Aquela expectativa de mudança. Não é que eu vou me mudar não, é que nós vamos mudar de fase. Aí a gente aproveita o momento, sabe que vem algo muito bom, mas a gente está vivendo aquele momento ainda com rapaz, era tão bom isso aqui, vai vir algo melhor. Mas sabe, eu estou nessa expectativa, vai mudar tanto, mas vai mudar tanto, vai mudar tanto. Vai ter coisa que vai dar aquela saudadezinha. Faz parte. Quem não tem saudade não tem coração. Quem quer voltar não tem juízo, né? Então assim, a gente vai lembrar daquele tempo. Rapaz, aquele tempo todo mundo se conhecia na igreja. Hoje é impossível, porque a igreja com 1000 pessoas não dá. E vai ser mais rápido do que a gente consegue calcular na nossa mente. O que a gente pensa, a gente faz cálculo assim, cada turma do discipulado está tendo em média 40 pessoas. Aí 3 turmas por ano, 120 pessoas. Aí 120 pessoas por ano. Estamos nessa média, né? 120 pessoas por ano. A igreja já dobrou no primeiro ano que a gente estava aqui. Não porque a gente estava aqui, eu estou falando no tempo. A gente está aqui há 2 anos. Primeiro ano a gente chegou a 130. Segundo ano foi para 200 e pouco. Agora está com 300 e pouco. Aí a gente calcula, né? Aí ano que vem 400 e pouco. Aí no outro ano 500 e pouco. Ei, mas não vai ser assim não. Vai multiplicar. Aí alguém pode pensar, tá aí eu com isso. A quantidade de pessoas na igreja. Ei, a igreja crescendo não é a quantidade de pessoas apenas não. É Deus mandando multiplicação de salvação para a família de pessoas aqui. De provisão para a família de pessoas aqui. De promoção no trabalho de pessoas aqui. De ideias, de negócios para pessoas aqui. Quando a gente fala de crescimento de igreja, pode ter certeza. Primeiro, Deus aumenta você por dentro. Primeiro, expande a tua mentalidade, expande a tua fé, expande o teu entendimento do que é graça para você receber do que Deus tem. Aí depois vem o crescimento exterior. Primeiro a gente cresce por dentro. Primeiro a gente cresce em fé. Ei, está vindo essas palavras de crescimento, é porque Deus está preparando o teu coração para tu não se assustar. Não se assuste com o que Deus vai fazer na vida de pessoas aqui. Não se assuste se algumas pessoas aqui, da noite para o dia, ficarem milionárias. Vem esse negócio de dinheiro. Não, você não é obrigado não. Se você não crê, não receba. Passe para a pessoa que está do seu lado. E tem gente aí, cliente, para receber. Ou então joga aqui para frente, que eu recebo por isso. Pode jogar para cá. Quem não quiser, joga para cá. Ai, mas eu sou contra pastor rico. Procura outra igreja, meu filho. Porque tudo que eu coloco a mão prospera. Então tudo que eu fizer vai dar certo. Só que não é só para mim que sou pastor, não. É para quem crê. É para quem crê. Ei, te prepara que Deus já fez coisas grandes. Está chegando. Não sai desse lugar da fé. Não sai desse lugar da fé. Vamos celebrar. Vamos celebrar. E tudo que eu colocar minhas mãos vai prosperar, vai prosperar. E qualquer coisa que eu fizer vai prosperar, vai prosperar. E tudo que eu colocar minhas mãos vai prosperar.
prosperar, vai prosperar e prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva, prospere. Crendo para receber da parte de Deus. Ei, a fé, ela celebra antes de ver. A fé dança antes de ver. A fé sente o cheiro de terra molhada antes da chuva cair. A fé é a certeza, mas a fé entra em operação através das nossas palavras. Músicas como essa são profecias sendo liberadas através da minha e da tua boca. Se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11:23. Assim será com ele. Falar e não duvidar. Ei, não é música para animar a igreja. É para você declarar. Tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Prospere, avance. Ei, é momento de você falar com teus empreendimentos. É momento de você falar com o teu emprego. É momento de você falar com os teus negócios. Prospere, avance. É momento de você falar com as tuas contas bancárias. Transborde os celeiros. Aumente. Tudo que eu colocar minhas mãos. Ei, você já entendeu o que você está cantando? Então não canta distraído não, canta com fé. E qualquer coisa que eu fizer vai prosperar, vai prosperar. E tudo que eu colocar minhas mãos vai prosperar, vai prosperar. E qualquer coisa que eu fizer vai prosperar, vai prosperar. E tudo que eu colocar minhas mãos vai prosperar, vai prosperar. E qualquer coisa que eu fizer vai prosperar, vai prosperar e prospere, avance, transborde os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva, prospere, prospere, avance, transborde os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva, prospere. Nos últimos dias, você sabe que nós estamos nos últimos dias. Nos últimos dias haverá grande transferência de riquezas dos ímpios para os justos, para cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Aí eu sigo alguns canais de finanças. Aí hoje eu nem abri o vídeo. Mas o título do vídeo era: se prepare para a maior transferência de riqueza da história. Não era um canal cristão não, é sobre finanças. Quem está observando o mercado está vendo o que dá para acontecer. Mas quem está observando a palavra está se alegrando com o que vai acontecer.
O povo hebreu, quando estava para sair do Egito, para ir para Canaã, Deus disse: olha, o povo da terra vai dar a vocês as suas riquezas. E aí quando o povo foi sair, o povo foi pedir: olha, me dá essas coisas aí. E o povo dava. Já pensou? O povo tinha as coisas deles. Não gostavam dos hebreus, que estavam prosperando mais do que eles. Aí o povo: ó, me dá isso aqui. O povo: toma. Começou a entregar as riquezas. Os egípcios entregando as riquezas para os hebreus. E os hebreus saíram sem deixar nada. Ei, está chegando um tempo de gente que nem é crente, que nem conhece ao Senhor, que não sabe por quê, mas que vai ser influenciado por Deus para te favorecer. Ah, mas fulano não ora não, fulano não é crente não, como é que Deus vai influenciar dele? Ele: ô menino, o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quiser. Não pense que qualquer coisa, qualquer glória do passado vai ser maior do que o que Deus tem para fazer nesse tempo. Lá em Romanos 5, 17, vai comparar o que aconteceu no Éden com o que aconteceu em Cristo. Ele vai dizer: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, diga muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Você sabe o que é dom? Presente. O presente da justiça de Deus. O presente de você ter sido feito em Cristo, justo. Pode deixar o versículo. O dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ei, o que Jesus fez para te restaurar é muito maior do que o que Adão fez para te derrubar. Se por meio de um reinou a morte, por meio de um também você vai reinar em vida. Por meio de um entrou o pecado, com o pecado a morte, mas por meio de um entrou a justiça e você reina em vida. Gera expectativa para o que Deus tem para fazer. Gera expectativa para o que está para acontecer na tua vida. Ah, eu não quero gerar expectativa porque eu vou me frustrar. Ei, quem tem fé não tem medo. A fé opera pelo amor e o amor lança fora todo medo. Ei, confia. A fé tem uma confiança. O medo vai dizer: ei, não te alegra não, esse pastor é empolgado. Ei, não é assim não. Ei, é assim e é melhor do que isso. É porque eu não sei pregar tão bem não, tudo que Deus tem para fazer na tua vida não. Aí o pouquinho que eu sei se alegra. Vamos cantar de novo, mas canta declarando. Canta com fé. A gente está encerrando já. Tudo que eu colocar minhas mãos vai prosperar, vai prosperar. E qualquer coisa que eu fizer vai prosperar, vai prosperar. E tudo que eu colocar minhas mãos vai prosperar, vai prosperar. E qualquer coisa que eu fizer vai prosperar, vai prosperar e prospera.
prosperar, vai prosperar. E tudo que eu colocar minhas mãos vai prosperar, vai prosperar. E qualquer coisa que eu fizer vai prosperar, vai prosperar. E prospere, avance, transborde os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva, prospere. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida. É aí que começa a graça, pela salvação. Eu acesso a salvação através da fé que foi dada pela graça. Todo o resto é consequência. A palavra salvação no grego é sozo. Sozo quer dizer curado, sozo quer dizer suprido, sozo quer dizer abundante, amplamente. Então, salvação na Bíblia não é só ser livre do inferno e da condenação. Salvação é uma palavra que traz plenitude. Tem alguém aqui que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida e deseja fazê-lo nessa noite? Levanta a tua mão. A gente vai celebrar a tua vida, vai te conduzir nessa oração. Tem alguém para tomar essa decisão? Essa é a decisão mais importante da tua vida. Tem alguém com algum sintoma de enfermidade no seu corpo que deseja oração para ser curado? Existe a provisão de cura no nome de Jesus. Vem aqui à frente. Vi milagres que eu não posso esquecer. A beleza no que eu não posso explicar. Mas sei que é você, Jesus é você. Creio que Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu não tenho poder para ressuscitar, mas em Teu nome mortos podem levantar. E toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus
Deus que cura por amor, milagres eu verei. Bom demais para não crer, bom demais para não crer. Aleluia. Bom demais para... Às vezes alguém vai dizer, isso é bom demais para crer. Não, é bom demais para não crer. É bom demais para deixar de acreditar. Receba o que você veio buscar nessa noite. O Senhor é o suficiente para a tua vida. Não abra mão desse lugar de fé. Não abra mão desse lugar de confiança. O sangue pode dar na canela. Não arreda o pé. Fica confiando no Senhor. Ele é suficiente. Amém? Aleluia.